Oi, gente. Vou então voltar aqui a falar das viroses infantis. Conforme eu falei para vocês nas outras aulas, a gente tá vendo agora um pacote de viroses que são super comuns na infância, né? Que afetam principalmente as crianças. A gente já viu as viroses exantemáticas, que são aquelas que levam em algum momento a formação de um resto cutâneo ou de infecções pontuais na pele, como é o caso do sarampo, rubéola e varicela. Já vimos cachumba, que é uma virose também que tem uma patogênese bastante semelhante na sua fase inicial ao sarampo, à rubéola e à varicela, e depois ela passa a ter uma apresentação clínica diferente, que é o inchaço, né, a tumefação das glândulas salivares. E agora a gente vai concluir o nosso combo de aulas sobre as viroses infantis com rotavírus, que ao contrário das demais viroses que nós vimos aqui, que são transmitidas basicamente por aerossóis e tem como porta de entrada a mucosa da nasofaringe, a gente então, em rotavírus, vai mudar um pouco esse espectro, né? E vamos falar de diarreia. Diarreia é um tema que eu acho que vocês já devem estar cansados de ver, porque a gente falou bastante de diarreia nas aulas de enterobactérias, de Escherichia coli. Vocês devem ter visto já em parasitologia, mas falar de diarreia nunca é demais, porque diarreia continua sendo um problema gravíssimo, especialmente no Brasil. Atualmente é a segunda maior causa de morte em criança abaixo de 5 anos, né? Inclusive a gente vai ver que rotavírus, que é a aula que a gente está vendo agora, rotavírus ainda é a principal causa de diarreia em criança no mundo. Então é sempre importante a gente reforçar, né? Diarreia, o que é? A gente chama de diarreia quando o paciente apresenta mais de 3 evacuações, sejam pastosas ou líquidas, em 24 horas. E é uma apresentação clínica muito comum. A gente tem aí quase 2 bilhões de episódios de diarreia infantil no mundo anualmente, levando aí a 760 mil mortes. Esse dado é de 2016, mais ou menos, e já deve estar defasado, inclusive, tá? Só pra gente ver que os casos de diarreia, eles vêm crescendo, né? A gente vem tendo uma incidência maior de diarreias no mundo, especialmente na faixa de crianças menores de 1 ano, mas ainda bem, graças a Deus, os casos de mortalidade têm a tendência de cair, menos nessa faixa etária que envolve as crianças maiores de 10 anos. Quando a gente pensa, então, em diarreia infantil, a gente se depara com um cenário bastante curioso. Se a gente for observar as diarreias que ocorrem em crianças de países desenvolvidos e as diarreias que ocorrem em crianças de países em desenvolvimento, e a gente pegar todas as causas de diarreia nesses países e colocar em um gráfico, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Nos países em desenvolvimento, né, que são os países mais pobres, a gente tem uma grande participação de bactérias e parasitas, especialmente a de Escherichia coli toxigênica, tá? Que é ETEC. Outras bactérias também, outras Escherichia coli, salmonella, shigella também é muito comum em criança. E parasitas, que vocês já devem ter visto na aula de parasitologia. A gente tem também uma grande proporção de agentes etiológicos que não se sabe qual é. A criança simplesmente tem diarreia e não é notificado qual é o agente. E quando a gente vai olhar nos países desenvolvidos, que são os países mais ricos, a gente percebe que a participação de bactérias é menor. Percebe? Bem menorzinha. A gente quase não tem Escherichia coli toxigênica, tá? E isso aqui é um reflexo do tratamento da água, da presença de saneamento básico, né? Então a criança não tem contato com uma água suja, a criança não utiliza água de poço, o alimento da criança ou leite é preparado com uma água que é filtrada, é fervida, então você consegue eliminar os parasitas e principalmente a Escherichia coli. Mas quando a gente olha a participação dos vírus nas diarreias infantis, tanto em países ricos quanto em países pobres, a gente visualiza que é a mesma proporção, tá? Então, as diarreias virais, elas provavelmente não têm só
o papel da transmissão devido ao saneamento básico ser precário ou o acesso à água não ser dos melhores, tá? Provavelmente existe outra coisa que a gente ainda não sabe, mas que faz com que o rotavírus, por exemplo, ele seja muito comum tanto em países ricos quanto em países pobres. A gente vai ver mais para frente que a taxa de mortalidade, obviamente, é muito maior nos países pobres, mas os casos, né, o número de crianças afetadas é muito parecido em todos os países do mundo. Tá aqui o rotavírus, ele tem um aspecto de roda de carroça, quando você observa no microscópio, por isso que eles ganharam esse nome, rotavírus. Tá? Ele tem essas proteínas, ele tem 11 segmentos de DNA de fita dupla, e é um vírus, vamos passar aqui, que não é envelopado, tá? Isso é uma coisa muito importante. Ele não tem aquela camada de gordura que reveste, né, muitas partículas virais. Isso é um resultado, né, uma consequência dele ser um vírus que se transmite muito facilmente por água. Vírus que ficam muito tempo na água e que são transmitidos por água, por alimento e que ficam no ambiente, eles não podem ser envelopados, porque senão eles perderiam muito facilmente na água aquela capa de gordura e ficariam inativos. Então, como forma de se proteger, esses vírus não são envelopados. Como é que ocorre, então, a transmissão da rotavirose, né? Como é que uma pessoa adquire o rotavírus, principalmente a partir da água? Vamos falar da transmissão fecal oral, que é a mais conhecida, ou seja, uma pessoa bebendo uma água que teve contato com fezes de alguém doente, né? Isso é a mesma coisa que ocorre lá na Escherichia coli, na salmonela, você ter contato com uma água, um alimento que está trazendo o patógeno. Até no caso do rotavírus, a forma mais comum é a água tendo partículas virais. Não precisa ser muitas não, viu? Menos de 100 partículas virais já podem iniciar a infecção, o que é muito pouco. Outros vírus precisam de uma quantidade de partículas virais muito grande. Então, você tem aqui uma água contaminada com várias partículas virais que acessa o intestino dessa pessoa. Quando esses vírus chegam no intestino, eles vão afetar o intestino delgado e eles vão procurar as vilosidades intestinais. Lembra lá das vilosidades, né? Que o nosso intestino ele é cheio de vilosidades e isso aqui é super importante para você aumentar a superfície de absorção do intestino. Então, o vírus ele vai procurar essa região das vilosidades. Então, você tem a vilosidade, que é revestida pelas células epiteliais, né, pelos enterócitos. Desculpa, gente. Sendo que você tem o ápice das vilosidades, que é essa região da pontinha, e entre duas vilosidades a gente tem a cripta, que é essa região de vale, né? E uma coisa interessante é que as células mais jovens, elas se encontram nessa região da cripta. E conforme essas células vão amadurecendo, elas vão sendo empurradas para cima, de forma que no ápice a gente tem as células mais maduras, as células mais antigas e as células que estão prontinhas para realizar o processo de absorção de água e de nutrientes, ok? Então, os nossos rotavírus, eles vão entrar, chegar no intestino delgado e uma coisa muito interessante do rotavírus é que ele tem um tropismo, ou seja, ele tem uma capacidade de absorver e penetrar e se multiplicar nas células maduras, ou seja, nas células que estão no ápice. O rotavírus, quando ele chega nessas células e se replica, ele inicia um processo de replicação muito intensa, levando à morte dessas células que estão no ápice. E aí, se você elimina as células do ápice, que são as células amadurecidas e que são as células que estão preparadas para fazer a absorção dos nutrientes, se você elimina essas células, você acaba com a capacidade daquele intestino de realizar o processo de absorção. E se você não tem absorção, você inicia o processo diarreico, porque tudo que entra começa a sair sem ser absorvido. O rotavírus, então, vai promover essa destruição. A gente aqui anteriormente tinha
uma vilosidade, onde você tinha na região mais do ápice as células maduras, que são essas células aqui mais rosinhas, né? E na cripta as células jovens, que são as células amarelinhas. O rotavírus vai destruir todas essas células, vai deixar essa vilosidade incapaz de realizar o processo absortivo, só que existe um problema. O rotavírus, ele só consegue entrar nas células amadurecidas, ele não consegue entrar nas células jovens. Depois que ele mata, então, todas as células maduras do ápice das velocidades, ele fica sem ter onde entrar. E aí a infecção acaba porque o vírus simplesmente matou todas as células que ele poderia entrar e ele não tem mais célula nenhuma onde ele possa se multiplicar. Então, a infecção vai embora, mas a vilosidade continua sem células, porque o vírus depletou todas as células do ápice. Naturalmente, as células da cripta, que são mais jovens, vão começar a subir e repor, né? Repor esses enterócitos que foram perdidos. Mas ainda são enterócitos muito jovens. Nem que o rotavírus quisesse, ele conseguiria entrar, porque ele não consegue entrar nas células jovens. Quando as células da cripta elas se ocupam o ápice das velocidades, a gente ainda continua tendo a diarreia, porque lembra, essas células jovens não conseguem fazer absorção. Elas vão ficar ainda jovens por um tempo, mas conforme elas vão se estabelecendo aqui na região do ápice, elas vão pouco a pouco amadurecendo, então pouco a pouco o paciente vai tendo a capacidade absortiva retornando. E assim, depois de um tempo, a diarreia vai cessando, porque o paciente volta a ter a capacidade de absorver água e nutrientes novamente. Então, o que a gente aprende daqui? É que a infecção pelo rotavírus, ela é autolimitada. A infecção pelo rotavírus, ela vai parar sozinha. Não precisa fazer nada, porque o vírus, ele mesmo, vai destruir todos os enterócitos que ele podia e não vai ter mais onde entrar, parando a infecção. E, naturalmente, o próprio organismo vai conseguir repor as células perdidas por células mais jovens que estão vindo da cripta. Qual é o problema da infecção pelo rotavírus, então? Porque se ela é autolimitada, se ela para sozinha, por que ela por que a diarreia pelo rotavírus é um problema tão grande? O que acontece é que, entre a diarreia começar, o rotavírus depletar todas as células maduras e as células jovens ocuparem e amadurecerem, passa-se muito tempo de diarreia. Não é tanto tempo assim. Normalmente, entre o vírus começar a destruir as células apicais e as células jovens amadurecerem aqui, dura uma semana. Então, é uma semana de uma diarreia muito intensa. Porém, essa uma semana pode ser fatal para uma criança que já apresenta desnutrição, desidratação ou outras doenças de base, né? Então, essa diarreia que se apresenta muito intensa durante uma semana, ela é capaz de levar a óbito um grande número de crianças. Se, por acaso, for possível, como acontece nos países desenvolvidos e até no Brasil, se for possível manter a hidratação, manter a nutrição, manter o suporte àquela criança viva e bem ao longo dessa diarreia, ela vai sair daquela situação em mais ou menos uma semana, no máximo 10 dias. Porque você vai ter naturalmente a infecção parando, o epitélio sendo restabelecido e a diarreia para. O problema da rotavirose é justamente você conseguir manter a hidratação e conseguir manter o suporte ao longo dessa semana. Uma outra coisa importante, então, só para a gente complicar um pouquinho a situação, é que a diarreia pelo rotavírus, ela é causada basicamente pela destruição das células epiteliais, né? Das células apicais, perdão, dos enterócitos das células apicais que estão lá na região do ápice das vilosidades. Mas o rotavírus, ele tem uma particularidade que é muito importante a gente saber. Ele é um dos poucos vírus, se não o único, que é capaz de produzir toxina.
Ele produz a NSP4, que é uma proteína que age como uma toxina. Essa proteína vai lá no retículo endoplasmático, onde ela vai liberar cálcio, ela vai induzir a liberação de cálcio. O cálcio, quando ele fica em grande concentração dentro da célula, ele induz a secreção de água. Não só ele obriga essa célula que está infectada a jogar água para fora, como ele também promove uma perda de água desse espaço basal. A água vai saindo por entre as células e vai sendo jogada para a luz intestinal. E a água solta na luz intestinal, ela sai na forma de um processo diarreico. Então, o rotavírus ele tem duas formas de causar diarreia. Ele destrói as células apicais, impedindo que haja um processo absortivo, porque só as células apicais absorvem água e nutrientes, e ele também produz uma toxina chamada NSP4, que estimula aquelas células a jogar água para fora. O rotavírus só consegue entrar nas células maduras, ele não consegue entrar nas células jovens, tanto que quando ele acaba de infectar e matar todas as células apicais, são as células jovens que completam, né, aquele epitélio, restabelecem o epitélio e depois de um tempo elas amadurecem. Mas a NSP4, a toxina, ela pode atuar tanto nas células apicais quanto nas células jovens da cripta. Então você tem não só as células infectadas jogando água para fora, mas até aquelas célulazinhas da cripta lá que não estão sendo afetadas, não estão sendo infectadas, elas também sofrem a ação dessa toxina e elas começam a jogar também água para fora. Então, a diarreia pelo rotavírus ela é intensa, ela é mediada por dois mecanismos e ela é muito problemática, ela não dura muito tempo, ela dura no máximo 10 dias, mas ela é muito problemática porque nesse espaço de tempo ela pode levar ao óbito uma criança que já tem complicações prévias. Então, as manifestações clínicas, basicamente, é a diarreia, né? A diarreia aguda. A diarreia pelo rotavírus não cronifica e não pode cronificar. Volta no slide lá, onde a gente fala sobre o fato do rotavírus ser uma infecção autolimitada, que você vai entender. Onde você tem uma incubação de 1 a 3 dias, que é a fase em que o vírus está entrando nas células apicais, está iniciando o seu processo de destruição daquelas células, e depois você começa a ter sintomas gastrointestinais de febre e vômitos, e depois a diarreia aquosa, que vai durar aí, normalmente de 3 a 7 dias, no máximo 10, né? Como eu já falei para vocês, é uma diarreia autolimitada, uma diarreia que vai parar sozinha, porque o próprio vírus não vai ter mais como permanecer no organismo da criança por mais tempo, simplesmente por falta de célula para ele se ligar. Mas nesses poucos dias, ele pode levar a um quadro clássico de desidratação, que a gente já viu na aula de víbrio, a gente já viu em outras aulas, onde a criança vai apresentar olhos fundos, uma boca e a pele muito ressecada. No caso de bebês pequenos, a moleira fica afundada, a pele também fica acinzentada, ela perde o viço. E se você vai lá, por exemplo, na barriguinha da criança e aperta, a pele não volta, ela fica como se fosse uma massinha. Isso é um quadro grave de desidratação e se você conseguir evitar esse caso, a criança ela se recupera bem da infecção pelo rotavírus. Então, como eu já falei lá no primeiro slide, o rotavírus é a principal causa de diarreia no mundo, tanto em países ricos quanto em países pobres, tá? 80% das diarreias no mundo são causadas por rotavírus. E praticamente todas as crianças de até 5 anos já foram infectadas, tá? Normalmente, ao contrário do sarampo, da cachumba, que a gente já viu que gera imunidades duradouras, e você só vai ter um episódio de sarampo, um episódio de cachumba na vida, existe também uma imunidade para o rotavírus, mas ela é uma imunidade parcial. Então, a primeira infecção, que é na infância, ela é mais grave. E depois, você tem uma imunidade parcial, ou seja, ao longo da sua vida adulta, você vai ter aí algumas diarreias por rotavírus, mas elas vão ser bem brandas. Você vai ter um episódio ou 2 de diarreia, vai ficar um dia ou 2 mal, mas vai se recuperar sem riscos de desidratar ou de ter uma complicação maior por essa infecção. Essa imagem, ela é muito interessante porque ela mostra
a emissão de partículas de partículas virais de rotavírus no mundo, né? Então, quanto mais puxado para o vermelho, maior a taxa de rotavírus sendo eliminado na água, tá? Então, todos os países, sejam países pobres, ricos, Ásia, América do Norte, você tem uma grande liberação de partículas virais. Tá? Então, os casos eles são muito equilibrados. Você tem uma grande quantidade de vírus sendo lançados na água, seja na África, seja na Índia, seja na Europa. Agora, caso não é um problema, porque lembra, todas as crianças já vão ter rotaviroses. A incidência de casos é muito semelhante. A questão é que nos países pobres as crianças morrem da diarreia pelo rotavírus, coisa que não acontece nos países mais ricos, né? Então, isso aqui é um mapa de 2016 mostrando que lá, bem no centro da África, e ainda, né, uma alta taxa de morte ainda em países como a Índia. A Índia tem um problema sério com água, né? É um problema grave que eles têm de acesso à água limpa. Então, todas as doenças que possam ser transmitidas por água afetam muito essa região aqui, da Índia, do Oriente Médio de modo geral. E a África sempre com problema, porque as crianças lá já têm problemas de desnutrição, de subnutrição, de outras doenças que a diarreia pelo rotavírus só complica, né? A prevenção da infecção pelo rotavírus, ela gera muita controvérsia, porque como a gente veio falando ao longo da aula, o saneamento básico, ele ajuda, mas ele aparentemente não altera a incidência da doença. Provavelmente porque a transmissão do rotavírus, ela ocorre por outros fatores que não só a água, ou provavelmente também, uma hipótese é que o tratamento da água não consiga eliminar as partículas do rotavírus, né? Mas condições de higiene adequadas são importantes. E já foi mostrado também que locais confinados, como creches, como abrigos, ocorre muita transmissão, seja por aerossol, que ainda não se sabe, seja até pelo contato, a criança, através da fralda, a criança bota a mão na fralda e bota a mão em outra criança, e aí você vai transmitindo essas partículas virais, é uma possibilidade, porque em ambientes onde as crianças ficam muito tempo juntas, o rotavírus ele vai passando de uma para outra, mesmo que todas aquelas crianças tenham acesso a uma água tratada. Agora, a vacinação existe, no SUS, desde 2006, as crianças tomam a vacina Rotarix, é uma vacina na forma de gotinha, que ela teve um impacto muito positivo no Brasil. A gente conseguiu aqui uma redução de mais de 80% dos casos de hospitalização por rotavirose. Agora, ocorre aí um problema, né? Existem relatos, não chega a ser uma coisa marcante, foram poucos casos, mas acontece, desde que as vacinas do rotavírus começaram a ser aplicadas, existem relatos de um problema chamado intussuscepção intestinal. É um processo onde o intestino delgado, ele entra por dentro do cólon, né? Esse processo, ele leva a uma obstrução intestinal que pode levar a criança a óbito. A gente tem 1 ou 2 casos no Brasil, no México também, e esses 2 casos foram associados à vacina pelo rotavírus, né? Não só a Rotarix, tem outras vacinas também, a RotaShield, que aparentemente foram as responsáveis por esse caso. A gente continua vacinando as crianças para rotavírus, apesar desses poucos casos, porque a gente teve 2 ou 3 casos de morte por intussuscepção, mas a vacina conseguiu evitar a morte de mais de 1.300 crianças. Então, no balanço, a vacinação é positiva. Mas é uma coisa que pode ocorrer. Tá? Então, gente, o rotavírus também é uma aula mais curta. Eu quero que vocês prestem atenção. Vou voltar lá nos 2 slides. Quero que vocês prestem atenção nessa questão do rotavírus ser uma virose autolimitada. Essa questão dele só infectar as células maduras e quando essas células acabam, ele simplesmente perde a capacidade de prosseguir a infecção por falta de células nas quais ele possa se ligar. E
As células da cripta, que são, vamos dizer assim, impermeáveis ao vírus, elas completam aquele epitélio e isso mostra que a infecção ela é autolimitada, tá? E também peço que vocês deem uma olhadinha nessa imagem mostrando o segundo mecanismo de geração da diarreia causado pelo rotavírus, tá? Essas são as coisas mais importantes da aula de rotavírus. É uma virose super importante. E eu quero que vocês deem uma estudada boa nesse caso, tá bom? Eu vou ficar por aqui então. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, especialmente sobre esses mecanismos de formação da diarreia pelo rotavírus, que eu sei que são mais complicadinhos, fica difícil de eu explicar no slide aqui, mas qualquer dúvida me perguntem, ok? Então, bom estudo e tchau para vocês.